A maioria das pessoas tem certeza de que os humanos têm apenas 5 sentidos, mas não é bem assim. Paladar, tato, olfato, visão e audição não são os únicos sentidos que temos. Os cientistas afirmam que as pessoas têm entre 9 e 20 sentidos no total. Estes incluem termocepção, a sensação de calor, equilibriocepção, o sentido de equilíbrio. Há também a sensação de tempo, embora nem todos pareçam ter esse último. Costumávamos pensar que havia apenas 8 tipos sanguíneos diferentes, mas na realidade existem mais de 30 sistemas de grupos sanguíneos conhecidos. Aqui no Incrível, nosso grupo sanguíneo favorito é o positivo. Captou? Para cada quilo de gordura que você ganha, gera 1,6 km de novos vasos sanguíneos para fornecer oxigênio e nutrientes ao seu corpo. Seu estômago produz um novo revestimento a cada 6 dias para evitar que seja digerido pelos ácidos. As células nervosas transmitem 1000 impulsos nervosos por segundo. Eles viajam de 1 a 430 km por hora. Nosso DNA contém 100 mil vírus. Os cientistas descobriram um que remonta a 100 milhões de anos. Seu corpo emite luz visível. Você é mais brilhante às 16 horas, e seu brilho é menos visível às 10 horas. Infelizmente, esse brilho é 1000 vezes menos intenso do que seus olhos podem ver. O suor é principalmente água misturada com proteínas, açúcares, amônia e muitas outras coisas. Ele ainda contém pequenas quantidades de traço de metais, como cobre, zinco, níquel, ferro e assim por diante. O que torna o suor salgado é o sódio que ele contém. Além disso, quanto mais sal você come, mais salgado é o seu suor. Seu corpo está tentando se livrar do excesso, e a maneira mais rápida é suar. Se você andasse a uma velocidade de 3,2 km por hora, precisaria andar por 20 horas seguidas para perder meio quilo, e você levaria 518 dias e 8 horas para circundar o Equador. Cera de ouvido não é realmente cera, ela contém gordura, células epiteliais, suor e sujeira. Seu cérebro é proporcionalmente 3 vezes maior no primeiro ano de vida e atinge sua maturidade completa quando você tem 25 anos. 60% dele é gordura. Seu cérebro gera cerca de 23 watts de energia elétrica, o que é suficiente para acender uma pequena lâmpada. Os humanos não podem realmente ser multitarefas. Seu cérebro não pode realizar mais de uma ação ao mesmo tempo. Ele alterna entre as tarefas, o que não economiza tempo, como você pode pensar, mas aumenta a possibilidade de você fazer algo errado e torna o processo mais longo. Quando você tiver um exame para fazer ou estiver no trabalho, tentando se concentrar em uma tarefa importante, tente mascar chiclete. Uma pesquisa mostrou que isso pode ajudá-lo a se concentrar por mais tempo em tarefas que exigem total concentração. Estudos até dizem que é uma ajuda melhor do que a cafeína. Não há nada de especial no chiclete, mas no ato de mascar que acorda seu cérebro. O efeito não dura muito, porém, apenas por 20 minutos. Os embriões desenvolvem impressões digitais aos 3 meses. Seus ossos são 4 vezes mais duros que concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur. Pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais louco é que nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A queimadura solar é resultante da exposição à radiação. Quando um mecanismo de defesa natural do seu corpo fica sobrecarregado ao tentar combater os raios ultravioleta, ocorre uma reação tóxica que resulta em queimaduras solares. Arrepios são um reflexo evolutivo que sobrou de nossos ancestrais. A liberação de adrenalina fazia seus pelos se arrepiarem, para parecerem mais assustadores aos predadores que se aproximavam. Seu corpo produz de 1 a 3 litros de saliva todos os dias. Ele ajuda a digerir os alimentos e combate infecções. Você também tem muitas bactérias na boca. Sim, a quantidade média de bactérias na boca de uma pessoa é quase a mesma que o número de pessoas que vivem na Terra. Isso é difícil de digerir. Cada humano tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Cada fio cresce cerca de 1,25 centímetro por mês. Se somássemos o crescimento de cada fio de cabelo, obteríamos algo em torno de 16 quilômetros em apenas um ano. Seu cabelo também é muito mais forte do que você pensa. Um único fio pode suportar 85 gramas, que é o peso de uma maçã. Se combinarmos a força de todo o cabelo em sua cabeça, é possível suportar o peso de 2 elefantes. Ei, vamos sentar. O som que seu coração faz é o bater dos folhetos das válvulas abrindo e fechando. Seu coração não replica suas células, a menos que você tenha uma lesão. Suas córneas são as únicas partes do seu corpo que não recebem sangue. Elas obtêm oxigênio diretamente pelo ar.
Quando você está sentado ou em pé, é mais fácil lembrar de algumas memórias positivas que fazem você se sentir bem. Alguns acreditam que é porque sentar com as costas retas aumenta o fluxo sanguíneo e seu cérebro recebe mais oxigênio, o que o ajuda a funcionar melhor. O homem que tem a voz mais profunda do mundo pode produzir sons que os humanos, inclusive ele, não conseguem ouvir, mas os elefantes sim. As veias parecem azuis porque a luz precisa passar por camadas de pele e gordura até alcançá-las. Sua pele espalha muito da porção vermelha contida na luz branca antes de chegar ao sangue. Isso deixa sobrando apenas a luz azul que volta aos seus olhos. Uma pessoa que tem anosmia é incapaz de detectar cheiros. Fantosmia é a condição oposta, quando alguém sente um odor que não está realmente lá. E quanto ao desejo de rever seus filmes favoritos ou ouvir músicas repetidamente, você não está sozinho. Esse hábito traz alguns benefícios para a saúde mental, porque é um comportamento que acalma a mente. Quando as pessoas se sentem sobrecarregadas, têm menos autocontrole e ficam menos motivadas a concluir tarefas difíceis. Você é atraído para a primeira temporada de The Office novamente, porque quando assiste, ouve ou faz algo familiar, não precisa se esforçar para monitorar o que está pensando. Portanto, é uma boa maneira de fazer uma rápida redefinição mental. Aqui está outro sentimento. Imagine que você está curtindo o pôr do sol em um terraço ou no topo da Torre Eiffel. Do nada, sua voz interior sussurra: "E se eu pular?" Isso não vem de um estado mais sombrio. É apenas uma espécie de sentimento que aparece quando você está no alto. Existe um nome para isso: o chamado do vazio, ou o fenômeno do lugar alto. É um tópico de pesquisa relativamente novo, e mais estudos estão a caminho. A grande atuação de Jim Carrey no filme O Show de Truman é lembrada até hoje. Mas você sabia que a síndrome de Truman é real? O fenômeno é uma questão relacionada à neuropsiquiatria cognitiva. Pessoas com esse delírio acreditam que estão sendo filmadas e que tudo será transmitido para entretenimento. Houve um tempo em que o alumínio era mais precioso que o ouro. Eu sei que é difícil de acreditar. Agora embrulhamos nossos sanduíches neste item do dia a dia. Se voltarmos ao século XIX, veremos o alumínio como um elemento difícil de obter. Até que alguns inovadores encontraram uma maneira de extraí-lo em larga escala industrial. Assim, o reinado dele acabou. A história sobre o governante francês Napoleão III ter um conjunto de talheres de alumínio com o qual servia comida para seus convidados especiais. Podemos também falar sobre uma festa de viajantes do tempo realizada em 2009. O físico teórico Stephen Hawking os convidou para o encontro. Havia uma enorme faixa pendurada com as palavras "Bem-vindos, viajantes do tempo". Ninguém apareceu, mas talvez eles tivessem compromissos anteriores e por isso não puderam dar as caras. Juro que não estou chorando porque ninguém apareceu naquela festa incrível. Eu só estava cortando uma cebola. Por que começamos a chorar quando partimos esse vegetal? Por causa de uma enzima específica. Há uma solução? Sim. Da próxima vez, pegue um papel toalha úmido e coloque-o na tábua de cortar ao lado da cebola. A acidez que vem da enzima irá para o papel, em vez de para os seus olhos. O antigo calendário civil egípcio era bastante semelhante ao que usamos agora. Eles tinham 365 dias divididos em 12 meses. Mas em vez de espalhar um dia 31 para alguns meses, adicionaram essas datas extras ao final do ano. Agora, vamos voltar nossas câmeras para o reino animal novamente. Existe um benefício para as zebras terem seu padrão fascinante. Os cientistas também fizeram essa pergunta e testaram. Eles vestiram cavalos com casacos parecidos com zebras, cobrindo todo o corpo, exceto a cabeça. Acontece que o padrão de zebra repele as moscas. Os pesquisadores observaram que as moscas iam apenas para as cabeças dos animais e ficavam longe dos corpos. As formigas são conhecidas como trabalhadoras, mesmo nos contos. Isso tem um reflexo legítimo na vida real. Elas podem carregar até 20 vezes mais carga do que seu próprio peso corporal. Esses insetos também têm outras nobres qualidades. Se uma formiga ficar gravemente ferida, recusará o tratamento da paramédica da colônia. Ela sabe que não vai conseguir, então ao invés de desperdiçar os recursos do grupo, obriga a formiga paramédica a deixá-la ali. Os camelos podem sobreviver cerca de 15 dias sem beber água. Muitas pessoas acreditam que eles armazenam água nas corcundas, mas elas são para estocar alimento na forma de gordura. A água é mantida na corrente sanguínea. Por falar em camelos, em alguns países existe a tradição de realizar concursos de beleza.
Por exemplo, um deles aconteceu durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar como uma das atrações. Você vê uma mosca doméstica gigante voando dentro da casa, mas ela foge das suas mãos de ninja e pode pensar que a natureza cuidará dela em alguns dias, mas, na verdade, as moscas domésticas podem viver por cerca de 1 ou 2 meses. O próximo fato é sobre uma emergência na estrada. Os encostos de cabeça removíveis do carro podem ser usados como uma ferramenta de fuga. Você pode quebrar a janela com um deles se não puder deixar o veículo pelas portas. Para isso, deve encaixá-lo entre o vidro e o parapeito da janela. Mire em um canto. Em seguida, bata com toda a força possível para quebrar o vidro com segurança. Talvez tenha que tentar algumas vezes, mas eventualmente conseguirá. Por isso, não desista depois de uma tentativa. Você é fã de ficção científica? Tem uma boa notícia então. Acontece que carros voadores podem estar mais próximos de nós do que pensamos. E não é só porque eles parecem legais. Os fabricantes também estão procurando desenvolver tais veículos por razões práticas. Para começar, nossas estradas padrão estão ficando bastante congestionadas com o passar do tempo. Precisaremos de outros meios de transporte no futuro para poder lidar com um grande número de veículos. Online é possível encontrar muitos conceitos de carros voadores, para todas as preferências. Há um que parece um zangão gigante e outro que parece um mini avião. Os projetos mais simples apenas pegaram um carro e colocaram asas nele. Alguns carros vão acender um floco de neve no painel de instrumentos de vez em quando. Caso você esteja se perguntando, é um sensor, e um muito importante também. Ele mostra a temperatura ambiente exterior e é ativado sempre que há um aviso na estrada devido a uma queda brusca de temperatura. Pode até vir com um aviso de áudio ou uma mensagem em seu painel para informá-lo de que as estradas podem estar ficando com gelo, para que você possa adaptar a velocidade ou mudar para os pneus apropriados se necessário. Os carros hoje em dia não são adaptados apenas para a estação fria. Eles vêm com características legais para ajudar também durante os meses de verão. Estou falando daqueles para-sóis legais. Verifique seu carro para ver se ele tem esse recurso adicional de bônus. Sabemos que eles torcem para ajudar o motorista, mesmo quando não está dirigindo voltado diretamente para a luz solar. Alguns para-sóis também podem se estender, de modo que possam dar sombra a uma área maior. Se o seu não pode se estender, há uma solução simples. Compre um extensor de parasol. Você pode até encontrá-lo online. Ele funciona sendo fixado no parasol existente ou na janela, para uma melhor cobertura de sombra e visibilidade. Agora seu carro pode ter outra característica oculta. Bem, não está tecnicamente no carro, mas em seus pneus. Hoje em dia, alguns carros vêm equipados com pneus cheios de espuma. Eles foram criados para resolver o problema dos pneus cheios de ar que muitas vezes ficavam murchos. Por quê? Bem, porque os pneus cheios de espuma têm muitos dos mesmos benefícios que os pneus cheios de ar, sem o perigo de vazamentos. Pneus com enchimento de ar normal às vezes podem perder ar com o tempo, mesmo que não tenha havido nenhum dano. Na maioria dos carros com esta característica, os pneus não são completamente preenchidos com espuma ou ar, eles têm uma mistura de ambos. Um bônus desses pneus modernos é que eles deixam os carros mais silenciosos. Geralmente os carros elétricos fazem menos ruído, mas por causa dessa espuma, eles acabam sendo tão silenciosos quanto um gato. Algumas pessoas gostam do fato de serem silenciosos, enquanto outras preferem o clássico guincho ou estrondo que os veículos fazem. Mas mesmo as pessoas que gostam do som dos motores normais podem gostar do silêncio desses novos modelos porque ainda são muito rápidos. E eu dirijo um e é divertido. Você pode ter tropeçado em um botão chamado AEB. Ele representa a frenagem automática de emergência e é uma característica que usa sensores para detectar se uma colisão vai acontecer muito em breve. Quando ativado, ele aplicará automaticamente os freios para tentar evitar que algo ruim aconteça ou torná-lo menos severo. Existem dois tipos de AEB, um que funciona apenas em velocidades lentas e outro que funciona em todas as velocidades. Se o carro não puder ser parado completamente, o sistema AEB tentará desacelerá-lo o máximo possível para reduzir o impacto. Muitos carros agora têm sistemas que podem avisá-lo se alguém estiver andando na sua frente e podem até mesmo parar automaticamente o veículo para evitar um acidente. Esses sistemas usam sensores especiais que também podem detectar bicicletas e animais. Entretanto, um estudo descobriu que eles nem sempre funcionam bem, especialmente à noite. Mesmo que seu carro venha equipado com este recurso adicional, é crucial prestar sempre atenção enquanto dirige e não confiar somente no sistema. Uma coisinha chamada assistente de permanência na faixa o ajuda a ficar no meio da pista quando você está dirigindo na estrada. Também não é um substituto para prestar atenção à estrada.
mas pode ajudar a guiá-lo através de curvas suaves. Você ainda estará no controle do carro e poderá virar o volante se quiser ir em uma direção diferente. Alguns sistemas lhe dão muito retorno, enquanto outros são mais sutis. O assistente de permanência na faixa não consegue lidar com curvas bruscas, e na maioria dos carros não funciona se você não tiver o controle de cruzeiro ligado. O que também é legal neste recurso é que se ele sentir que você retirou suas mãos do volante, te dará o aviso para retornar à posição correta de direção. Muitos acidentes podem acontecer quando você está fazendo marcha ré, por exemplo, saindo do estacionamento do supermercado. Os sensores de estacionamento podem ajudar a evitar que acidentes aconteçam usando radar ou som para detectar coisas que o motorista pode não ver de sua posição. Estes sensores farão barulho ou mostrarão um aviso na tela do carro para que o motorista saiba que tem algo lá, como outro carro ou uma pessoa passando por ele. Se você está planejando fazer uma viagem de carro, sabe como é difícil se adaptar a vários limites de velocidade em todo o país. O reconhecimento de sinais de trânsito é uma tecnologia que pode ajudar com isso. Ela permite que você saiba qual é o limite de velocidade na estrada em que está dirigindo. Ela usa uma câmera para tirar fotos das placas de trânsito e exibi-las em uma tela em seu carro. Isso pode ser útil se as placas forem difíceis de ver ou se você não enxergar alguma enquanto dirige. Alguns carros com esta tecnologia podem até mesmo mudar sua velocidade automaticamente com base nos sinais que eles veem. Essa tecnologia é encontrada principalmente em carros de luxo, mas está se tornando mais comum em outros tipos de carro também. A Fundação AAA para a Segurança no Trânsito fez estudos que mostram que até 6.000 motoristas por ano têm acidentes sérios simplesmente porque estavam muito cansados. Isso é seguro para comer? Às vezes, vemos manchas estranhas em nossas batatas e nos perguntamos se devemos simplesmente jogá-las fora. Aqui estão 10 fatos sobre comer ou jogar fora. Você sabia que a cada ano 54 bilhões de quilos de alimentos são desperdiçados apenas nos Estados Unidos? Coloque isso em perspectiva. Esse número significa que quase 40% de toda a comida na América é desperdiçada. As pessoas jogam comida fora se não confiam nos ingredientes usados para fazê-la. Elas estão sendo cautelosas, e faz sentido. Mas e se a comida for segura para comer, mesmo parecendo estranha? O primeiro item da lista é a carne bovina. Quando se trata de carne, as pessoas naturalmente ficam mais cautelosas. Imagine que você compra carne crua na loja. Mais tarde, percebe algumas manchas marrons. Se você ia jogar fora imediatamente, ouça o que tenho a dizer. Essas manchas são normais. Na verdade, você pode ver camadas marrons também dentro da carne. Você acha que o vermelho brilhante é certeza de carne fresca? Não necessariamente. Quando a carne é cortada pela primeira vez, ela é marrom. Se a carne for rapidamente embalada a vácuo, manterá essa tonalidade. Mas se a carne ficar exposta ao ar por uns 15 minutos, então o oxigênio vai causar uma mudança no visual para vermelho. A vermelhidão pode ficar marrom quando a reação bioquímica começar. Isso pode levar algumas horas. Os trabalhadores dos supermercados moem a carne várias vezes ao dia para obter aquela cor vermelha brilhante, porque sabem que os consumidores são resistentes à carne de aparência marrom. Se a carne for embrulhada em um plástico permeável ao oxigênio, ela ficará vermelha brilhante após a exposição ao oxigênio. Desde que a carne cheire bem, pareça fresca e tenha sido armazenada adequadamente, deve ser segura para comer. Você já se deparou com linhas escuras sob a casca de um camarão? Essa é uma história semelhante à da carne bovina. Linhas pretas na carne do seu camarão estão relacionadas a um fenômeno natural. Elas ocorrem gradualmente depois que os camarões são retirados da água. A carne é exposta ao oxigênio e a escuridão fica mais visível com o tempo. Aqui também o padrão do próprio animal pode ser um fator. Essas linhas escuras podem ser uma descoloração natural do camarão. Pense em gatos. Eles também têm padrões de cores diferentes, mas são iguais em termos de espécie. Da próxima vez, você pode realizar um mini experimento em sua cozinha. Coloque alguns camarões lado a lado e observe as leves diferenças nos padrões de cores dos camarões. O camarão terá um odor ruim quando não for mais comestível. Portanto, se o cheiro estiver bom e o sabor for fresco, não o jogue fora. Devemos comer iogurte mofado? Essa substância verde na superfície não parece nada atraente, mas se você a retirar, parece que tem iogurte limpo por baixo. A resposta mais rápida é: jogue fora. Um mofo pode ser visto apenas no topo, mas provavelmente se propagou até o fundo. Sem falar que vai ficar com um gosto ruim. Muitos fungos são inofensivos, mas alguns produzem substâncias tóxicas. O mofo verde é um tipo de penicillium. Essa palavra soa familiar?
Esse é o mesmo tipo de mofo usado no antibiótico penicilina. Não fique muito animado, comer iogurte mofado não cura magicamente infecções bacterianas, só estraga seu produto lácteo. Em 2013, houve um surto relacionado a uma linha de iogurtes. A empresa entregou os produtos às lojas como de costume. Depois de algum tempo, receberam reclamações de clientes. Eles disseram que o iogurte parecia sopa de iogurte e tinha gosto de muito velho. Acontece que um tipo de fungo provavelmente liberou algum dióxido de carbono, tornando o produto meio efervescente. A empresa e um cientista independente disseram que esse fungo em questão geralmente não era prejudicial às pessoas. No entanto, mais de 200 pessoas relataram ter sido afetadas. Portanto, esse tipo de coisa ainda pode acontecer. Você deve confiar no seu instinto. Se você tiver o azar de ver algum mofo em uma embalagem recém-aberta, entre em contato com o fabricante. Potencialmente, você evitará que outras pessoas enfrentem o mesmo cenário, notificando a empresa sobre um problema sistêmico e evitando possíveis desperdícios futuros de produtos. Além disso, a empresa provavelmente quer fazer as pazes e te reembolsar substituindo seu iogurte ruim por um bom, ou melhor ainda, te dar cupons. Por que os abacates às vezes têm pontos marrons? Tecnicamente ainda é comestível, mas você pode não querer comê-lo. Os abacates são uma fonte de muitas vitaminas, como C, E, K e B6, e de outras coisas saudáveis, como magnésio, potássio e muito mais. O abacate trabalha duro para se tornar uma boa fonte de saúde. Nutrientes, água e açúcares circulam por essa fruta. Sim, tecnicamente o abacate é classificado como fruta. De qualquer forma, os abacates têm seus próprios canais de transporte, como se fossem veias. Esses canais normalmente são invisíveis para nós, até que algo saia do normal. O abacate pode ser armazenado em temperaturas muito frias por mais tempo do que deveria. Como resultado, as células do tecido podem ficar enfraquecidas e começar a se deteriorar. Especialistas dizem que depois que a fruta é colhida, se ela ficar na geladeira por algumas semanas antes de você comprá-la, pode ocorrer o escurecimento vascular. Esse fenômeno se torna visível depois que você mantém o abacate em temperatura ambiente por alguns dias. Não se cobre tanto, não é por sua causa. Então, você deve comê-lo ou jogá-lo fora? É possível comer os abacates com manchas marrons, mas deve ser melhor prová-los primeiro. Eles podem não ter um gosto bom em comparação com um normal. Se você olhar para ele na rua, pensará que um hidrante tem cerca de 1 metro de altura. Mas o tamanho real do dispositivo usado para fornecer abastecimento de água a bombeiros em todo o mundo é 2 vezes maior. Isto é, se você contar o resto do hidrante que fica escondido no subsolo. Eles são principalmente vermelhos, e não é apenas uma questão de design urbano. Primeiro, eles precisam ter cores brilhantes e facilmente perceptíveis, para que os bombeiros possam identificá-los rapidamente quando necessário. A escolha da cor depende da quantidade de água que o hidrante pode conter. Às vezes pode variar dependendo da localização, mas aqui está um dos sistemas. Um hidrante vermelho tem capacidade de vazão de 1.890 litros de água por minuto, enquanto um laranja tem menos de 3.780 litros. Os verdes, em sua maioria, têm capacidade de jogar 5.680 litros de água por minuto, e os mais abundantes, coloridos de azul, geralmente podem conter mais de 5.680 litros. Ei, fãs de boliche, não é irritante quando sua bola de boliche é rachada? Acontece que a maioria delas pode ser danificada devido a armazenamento incorreto ou picos de temperatura. Agora vamos lá. Como já está rachada, você não está curioso para saber o que realmente está dentro da bola de boliche? Eu com certeza estou. Vamos dar uma olhada. O núcleo interno da bola é feito com óxidos metálicos em pó, como o cálcio ou óxido de ferro. Eles são misturados com um pouco de resina e um catalisador para endurecer a mistura. Então, essa forma de lâmpada que você vê agora dentro da bola é, na verdade, sua parte mais pesada. Isso também influencia a forma como sua bola de boliche gira ao ser jogada na pista. O mesmo acontece com latas de tinta spray. Quando você a sacode, faz um barulho estranho. Mas o que é isso aí? É chamada de bolinha e destina-se a manter a mistura de tinta no lugar e sua forma. Ela normalmente é feita de plástico, metal ou cerâmica, basicamente atuando como um batedor para garantir que sua tinta esteja bem misturada antes de aplicá-la na superfície de sua escolha. Já se perguntou como as garrafas de refrigerante mantêm o gás borbulhante por tanto tempo? Bem, elas têm um pequeno anel de plástico preso à tampa. Ele é colocado lá para evitar que o gás escape e faça com que o refrigerante fique sem gás, mesmo que você o sacuda na sua bolsa o dia todo.
Falando em coisas que usamos em um dia quente de verão, espere, não coloque seu boné de beisebol ainda. Preste atenção por 1 minuto e você notará que há um pequeno botão na parte superior. É funcional ou está lá apenas por uma questão de design? Quando as pessoas começaram a usar tecidos para cobrir a cabeça, alguns dizem que o botão era realmente funcional. Como está em cima do boné, onde todos os painéis de tecido se juntam, o botão superior ajuda a manter a coroa do boné unida em uma única peça. Agora, com os recentes avanços no design de tecidos e padrões, o botão é mais uma característica estética. É usado para cobrir o ponto de junção dos painéis de tecido. Seu boné pode não ter um botão, mas você não acha que um boné é mais bonito quando tem um botão? Os discos de algodão têm 2 lados, e se você prestar atenção neles com cuidado, esses lados realmente têm texturas diferentes. Caso você já tenha se perguntado por quê, o lado texturizado é para aplicar maquiagem e o lado uniforme é para removê-la. Leitores de plantão, este é para vocês. A primeira capa, que vem com muitos livros de capa dura, não é apenas para deixar seu livro bonito. Elas também podem funcionar como um marcador. Basta dobrar as páginas que você já leu embaixo do interior da orelha da primeira capa e pronto. Da próxima vez que você pegar sua camisa favorita, dê uma olhada na casa de botão superior. Ela deve ser costurada horizontalmente e todas as outras são verticais. Acontece que a camisa foi projetada dessa maneira, já que o primeiro e o último botões são os primeiros a ser desabotoados ao longo do dia. Então a direção da casa do botão foi mudada para garantir que a camisa ficasse bonita e ajustada antes que você esteja pronto para tirá-la. Atualmente temos tantas variações desta sobremesa incrível que é difícil imaginar que já vivemos sem ela. Você pode encontrar diferentes tipos de sorvete de massa de biscoito, ou até mesmo um bolo de biscoito com gotas de chocolate basicamente em todos os lugares. Mas o famoso cookie só foi inventado após 1930. A história diz que uma mulher chamada Ruth Graves Wakefield estava preparando alguns biscoitos de chocolate enquanto esperava suas visitas. Ela logo descobriu que estava sem chocolate de padeiro, um ingrediente crucial para os biscoitos clássicos. A solução encontrada por ela foi cortar um pedaço de chocolate meio amargo, pensando que acabaria se espalhando uniformemente por toda a massa, dado o calor do forno. As coisas não correram como planejado, mas ei, é ótimo que não tenha sido assim, porque foi dessa forma que ela inventou essa sobremesa moderna que tanto amamos hoje. E falando em lanches populares, a batata chips é ainda mais jovem do que o cookie de chocolate. Bom, pelo menos historicamente. Há muitas histórias tentando explicar como ela foi inventada. Uma delas é assim. Um chefe chamado George Crumb, de Nova York, criou as batatas chips em 1953. Ele decidiu buscar uma solução de culinária diferente, pois um de seus clientes sempre falava mal de suas batatas fritas, dizendo que elas eram muito grossas e meio moles. Então, Crumb criou batatas cortadas em fatias finas e que eram fritas até dourar. As pessoas adoraram o prato e deram as boas-vindas ao primeiro lote de batatas chips de braços abertos. Alguém quer um sorvete? Se a história for verdadeira, em 1904, na Feira Mundial de St. Louis, um dono de uma loja de sorvete ficou sem copos para servir seus sorvetes. Então ele criou um waffle em forma de cone, e o resto é história. Há muitas coisas que você pode colocar em sua máquina de lavar louça, além de seus pratos. Por exemplo, você pode limpar coisas como as luvas de silicone ou os puxadores de alguns utensílios de cozinha, como forno ou fogão. Algumas esponjas de cozinha e toalhas reutilizáveis também podem ser limpas na máquina de lavar louça. Falando em produtos de limpeza para a cozinha, há muitas coisas que você pode fazer com detergente de cozinha. Limpar a mobília do seu quintal, por exemplo. Basta adicionar um pouco de detergente em água morna e usar essa solução para limpar os móveis externos com um pedaço de pano. Por fim, enxague-o com a mangueira de jardim. Você também pode usar detergente para se livrar de manchas de gordura em suas roupas. Seja molho de macarrão ou molhos para salada. Cá entre nós, às vezes a gente não acha a nossa boca, né? Então, basta aplicar um pouco de detergente na mancha e depois enxaguar com água. Use detergente sem cor para roupas mais claras. Para manchas mais difíceis, deixe o detergente penetrar um pouco e depois jogue a roupa na máquina de lavar como de costume. E pense em talvez começar a usar um babador. Se nenhum método ajudou você a arrumar seu armário e você ainda está com imensas pilhas de roupa para organizar, existe uma maneira simples que pode ser eficaz. É chamada de regra um entra e um sai. Isso significa que para cada nova peça de roupa que você compra, você precisa se livrar de uma que já tem. Dessa forma, você sempre estará organizando seu espaço.
Para facilitar a localização de algo em seu armário, boa sorte! Mantenha os itens mais usados no nível dos olhos. Dessa forma, será mais fácil encontrá-los e pegá-los quando você estiver com pressa. Aqueles itens que você costuma usar com menos frequência, como suas roupas de festa, por exemplo, podem ficar nas prateleiras acima ou abaixo do nível dos olhos. Você pode fazer bom uso de velhas latas de temperos. Se colocar alguns ímãs poderosos dentro das latas, elas podem funcionar como prateleiras magnéticas. Você pode usá-las para todos os tipos de itens do dia a dia, como utensílios de cozinha, colheres de sorvete ou até mesmo talheres. E dá para colocá-las em qualquer superfície metálica, como a porta da geladeira. Elas vão se misturar bem com os seus ímãs de cozinha. Escondida em sua área de serviço, há uma ótima ferramenta para recolher pelos de animais. Às vezes, funciona melhor do que aqueles rolos adesivos. Pegue um lenço umedecido e, com um pouco de esforço e mão na massa, você se livrará dos pelos de cachorro ou gato rapidamente. Isso funciona em todos os tipos de superfícies, mas é especialmente eficaz para móveis estofados. Se você não gosta quando uma porta começa a ranger sempre que você entra em um cômodo, pegue uma barra de sabão e esfregue-a diretamente nas dobradiças. No entanto, isso só ajudará por um tempo, mas funcionará até você conseguir chegar a uma loja de ferragens. E você sabe, compre um pouco de óleo. Já reparou que em alguns elevadores tem uma estrela ao lado do número de determinado andar? Não é para indicar onde fica meu escritório. É para apontar onde fica a saída mais próxima. E nem sempre é no primeiro andar. Provavelmente está localizado no andar mais próximo da rua. Você já se perguntou por que as placas de pare são vermelhas? Antigamente, elas não tinham nenhuma cor específica. E antes da década de 1920, elas nem tinham uma forma padronizada. Em 1992, porém, alguém surgiu com o formato octogonal. Mas, inicialmente, elas eram pintadas de amarelo, porque a coloração vermelha desbota muito rapidamente por causa da exposição ao sol. Então, o amarelo acabou sendo a melhor opção. Foram necessários mais 30 anos para que a tinta esmalte, resistente ao desbotamento, fosse inventada. Acabamos mudando a cor da placa pare de volta para vermelho. Afinal, ainda é a melhor cor se você quiser que algo seja facilmente visto. Você sabia que existe um tipo de rosa que pode crescer mais do que as pessoas? De acordo com o Guinness Book dos Recordes, a roseira mais alta já encontrada cresceu em Viena, na Áustria. Ela tinha impressionantes 8 metros de altura. Sim, ela floresceu nas alturas. Assim como todos nós temos padrões únicos em nossas impressões digitais, não existem dois tigres com o mesmo conjunto de listras. Isso torna mais fácil para as pessoas que trabalham com essa espécie felina distinguir um tigre do outro. Aposto que você não sabia que a Casa Branca tem sua própria floricultura escondida no porão do prédio. Ela foi criada para fornecer arranjos de flores para todos os tipos de eventos que acontecem lá. Provavelmente não é surpresa que a pizza tenha se tornado um prato básico americano, apesar de sua origem italiana. As pessoas nos Estados Unidos adoram tanto essa comida que compram 350 fatias de pizza a cada segundo em todo o país. Cara, eu não tô recebendo a minha parte. Para dar conta da enorme demanda por esse delicioso prato, cerca de 17% de todos os restaurantes nos Estados Unidos são pizzarias. O cinto de segurança dos bancos dos passageiros tem uma alça de tecido. Quando submetida a uma grande quantidade de pressão, a costura dela se rasga para que o excesso de tecido ajude a amortecer os passageiros. Os poucos centímetros extras podem fazer uma grande diferença em uma circunstância terrível. No entanto, essa alça não existe no lado do motorista. Como o motorista está bem perto do volante, é mais seguro não ter essa alça. Os cintos de segurança foram originalmente inventados em meados do século XIX, embora essa tecnologia não tenha sido utilizada até os anos de 1960. A tecnologia sensorial pré-colisão ajudou a desenvolver e aprimorar os cintos de segurança e outros recursos. Prevendo efetivamente a colisão do carro, a tecnologia direciona os cintos de segurança para apertar automaticamente, alinhando os airbags e garantindo que os freios sejam pré-acionados a fim de reduzir o choque. Todos os anos ocorrem 6 milhões de acidentes de carro, o que explica por que todos os carros ainda devem continuar a desenvolver recursos de segurança não apenas para aliviar os acidentes, mas para proteger as pessoas de forma mais eficaz dentro dos carros.
Os materiais que compõem a carroceria dos carros só começaram a ser substituídos nos últimos 25 anos, variando de ligas de alumínio e magnésio à composição de fibra de carbono. Esses materiais mais leves não apenas permitem uma viagem mais eficiente em termos de combustível, mas também garantem que quando um carro sofre um acidente, sua estrutura permita uma zona de deformação. Quando um carro atinge outro objeto, a zona de deformação absorve a energia da colisão. Embora isso pareça causar mais danos ao carro, ajuda a evitar o impacto nos passageiros. Os para-choques dianteiros e traseiros são muito subestimados. E devido à sua longa história de uso em carros, não dá para imaginar quando foi que não os utilizamos. Eles foram inventados no final de 1800. Os para-choques evoluíram ao longo dos anos a ponto de nem percebermos que eles estão lá. Mas estão, esperando silenciosamente sob as coberturas externas com sua espuma compressível ou plástico em torno de uma barra rígida reforçada. Todas as janelas do seu carro são feitas de vidro, mas o para-brisa é feito de uma versão inquebrável. Ele é laminado, então seja lá o que bater nele, você pode ter certeza de que não haverá cacos de vidro caindo nos bancos dianteiros. O vidro normal foi usado até a década de 1950. À medida que os veículos se tornaram mais notáveis, eles fizeram modificações para garantir a segurança. Os airbags parecem ser outro recurso comum que sempre esteve lá. Na verdade, eles foram originalmente inventados em 1968 e estavam à frente de seu tempo. Lentamente ganharam popularidade e, por meio de precauções de segurança para os carros, acabaram se tornando obrigatórios apenas em 1998. Desde então, eles eram, a princípio, apenas um airbag dentro do volante. Hoje, dependendo do veículo, podem ser localizados no carro todo, garantindo a proteção de todos os passageiros em potencial. Sensores de colisão conectados a um computador de bordo detectam quando ocorre uma colisão e os acionam, inflando em milissegundos e fornecendo uma segurança amortecida em um piscar de olhos. Pode ser difícil prever o clima e ainda mais determinar a tração na estrada. No final da década de 1960, o sistema de frenagem anti-bloqueio, ABS, foi implementado nos veículos. Antes disso, foi usado em muitas aeronaves com projetos que remontam a 1908. Logo, esse sistema se tornou uma necessidade para todos os veículos, garantindo a manutenção da tração em superfícies escorregadias e o controle total na frenagem. Hoje, o ABS avançou tanto que as últimas variações garantem maior detecção quando há fortes ventos cruzados. O controle de cruzeiro, inicialmente inventado em 1948, está em constante desenvolvimento ao longo de muitas décadas. O atual controle de cruzeiro adaptativo garante que quando o carro estiver em velocidade constante e detectar um carro mais lento à frente, ele ajustará a velocidade para corresponder ao carro da frente. Outras variantes avançadas também podem garantir que o carro pare completamente ao identificar que o carro da frente fez o mesmo. É fácil esquecer de manter os faróis altos ligados ao dirigir na estrada longa e solitária por muitas horas. Os faróis altos automáticos estão rapidamente se tornando mais comuns. Módulos de câmera de alta tecnologia podem determinar facilmente que tipo de luz está passando e ajudar a garantir quando o farol alto será necessário. Embora as versões de faróis altos automáticos existam desde os anos de 1950, elas contavam com sensores sensíveis à luz não muito confiáveis. As novas variedades podem identificar as fontes de luz, seja do sol, seja diretamente da luz de um carro ou até mesmo do reflexo de uma placa, garantindo que você não cause problemas para outros motoristas. É uma dor de cabeça ter que garantir que não há ninguém naquele canto semivisível, o ponto cego, que causa cerca de 400 mil acidentes por ano. Sensores solares nos para-choques traseiros dos veículos e sistemas de monitoramento de ponto cego observam e identificam faixas adjacentes. Com luzes piscando no painel ou por bips, eles alertam o motorista, dizendo que um veículo pode estar na pista ao lado. Dessa forma, ajudam a aliviar as muitas preocupações que o ponto cego causa. 1,6 milhão de acidentes rodoviários são causados por uso associado de celular e direção. E a fadiga normalmente causa até 10% de todos os acidentes de carro por ano. O monitor de atenção do motorista ajuda a diminuir ambas as estatísticas. Ele funciona por meio de sensores que monitoram os movimentos do carro e a quantidade de correções de direção, para garantir que o motorista esteja atento à estrada.
Quando o sistema identifica que o motorista não está completamente acordado ou está levemente distraído com o telefone, ele emite sinais para sugerir que é hora de dar uma pausa. Os pneus estão entre os componentes mais críticos do seu carro, com uma relação estreita com qualquer caminho que você tomar. Muitos recursos de segurança dependem dos próprios pneus para suas finalidades independentes. É por isso que é super importante garantir que os pneus estejam sempre nas melhores condições. Os sistemas de monitoramento da pressão dos pneus verificam o ar dos 4 pneus, garantindo que você saiba quando eles precisam aumentar a pressão para evitar que estourem. A constante evolução das tecnologias garante que você fique seguro em trechos mais longos de estrada. Os avisos de saída da faixa focam as linhas da estrada, assegurando que o carro permaneça dentro delas. Sempre que um carro começa a derrapar em uma linha na estrada, sem sinalizar que vai fazer isso, o recurso baseado em câmera identifica e sinaliza para o motorista. O recurso que ajuda a manter dentro da faixa segue o mesmo método de identificar quando o carro está invadindo a faixa limítrofe. Quando chegar muito perto, ele reajustará a direção e centralizará o carro na faixa apropriada.